Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam então todos bem-vindos ao nosso segundo episódio da Semana do Investidor Confiante. Aqui é o Paulo, especialista em investimentos do seu tesouro, e nesta série de vídeos eu vou te ensinar o passo a passo criado para que pessoas comuns, como eu e você, possam partir do absoluto zero e, assim como um GPS, vai te mostrar o caminho para que você possa sim viver de renda, investindo de 300 até 3 mil reais todos os meses no mercado financeiro. E antes da gente começar de fato no conteúdo do episódio de hoje, deixa eu apenas recapitular alguns dos principais conceitos importantíssimos que eu abordei no primeiro episódio dessa série. E caso você ainda não tenha assistido o episódio 1, eu recomendo que você dê uma olhada aqui na descrição desse vídeo, lá vai estar o link do primeiro episódio. No primeiro episódio, eu comentei com vocês sobre algumas crenças que nós temos sobre o dinheiro desde a nossa infância. Eu expliquei também a importância da gente ter um método, da gente ter um plano bem definido, com ferramentas simples e práticas, com o objetivo de poupar mais e também investir o nosso dinheiro todos os meses. E lembrem-se sempre, pessoal, daquilo que eu comentei com vocês no primeiro vídeo. Investir sempre com constância e disciplina é bem melhor do que investir muito sem disciplina nenhuma. E eu quero também agradecer a cada um dos comentários que vocês fizeram em relação ao vídeo anterior, tanto no Instagram quanto no YouTube e também nos nossos grupos de WhatsApp. Tentei fazer o máximo possível para responder a cada um dos seus comentários. E eu fico muito feliz em saber que existem uma série de pessoas que estão motivadas a mudar de uma vez por todas os rumos da sua vida financeira. E caso ainda tenha ficado alguma dúvida, não deixe de escrever aqui nos comentários desse vídeo que eu irei responder pessoalmente a cada uma delas. Então bora começar o conteúdo desse segundo episódio, mostrando para você como criar o seu plano na prática, de modo com que a gente possa se programar para viver 100% de renda dos nossos próximos investimentos em um futuro breve. E aqui o nosso plano ele parte de 3 parâmetros muito simples que eu tenho certeza que todo mundo conhece, só que infelizmente nem todo mundo tem pleno domínio sobre cada um deles. E os parâmetros são: primeiro, custo de vida mensal, ou seja, o quanto de dinheiro precisamos para pagar as nossas contas do mês. O segundo parâmetro é o investimento mensal, que é o quanto a gente consegue poupar no final do mês, depois de pagar todas as nossas contas, para poder investir pensando aí no nosso futuro. E o terceiro parâmetro é a taxa de retorno sobre o dinheiro investido. Ou seja, a cada R$1 que você investe hoje, em quantos reais ele vai se transformar no futuro. Agora eu quero compartilhar com vocês o que eu chamo de plano de inteligência financeira, que é a nossa primeira ferramenta de hoje. Vamos lá então, pessoal, eu já estou aqui com a minha planilha aberta e não se assustem, tá? É muito simples tudo isso que eu vou te explicar. Acompanhe aqui comigo na tela. O primeiro ponto que eu preciso mostrar para vocês é o patrimônio a ser acumulado, ou seja, para a gente poder viver de renda um dia, nós precisamos acumular um determinado patrimônio e esse dinheiro vai gerar juros para a gente e com esses juros nós vamos poder pagar as nossas contas do mês. E como que é calculado esse patrimônio necessário? É muito simples, ele é calculado em função do nosso custo de vida mensal. E aqui já fica uma pergunta para você também. Você tem pleno domínio de quanto você gasta por mês? Qual que é o tamanho do seu orçamento e em que você está gastando o seu próprio dinheiro? Caso não tenha, eu vou compartilhar uma segunda ferramenta aqui também na minha tela. Essa é a nossa planilha que a gente utiliza aqui do seu tesouro como controle de orçamento mensal. Vou dar uma passada bem rápida nela para vocês entenderem como que funciona. Obviamente que esse é um exemplo hipotético, tá? Mas pensem comigo, né? Imaginem que fosse uma pessoa que recebesse R$ 2.500 por mês de salário e R$ 2.000 por mês de vale, resultando aqui em um total de R$ 4.500 todos os meses de receita. Vamos dar uma olhada aqui no lado direito agora da nossa planilha, e esse lado são os gastos que essa pessoa tem durante o mês. Reparem, pessoal, que eu divido essa planilha em 3 partes, né? A parte dos gastos, é claro. A primeira parte são as despesas fixas, ou seja, é aquilo que você tem que pagar todos os meses e não dá para você reduzir. Então são elas, né? No nosso caso aqui, basicamente, o condomínio, despesas de faxineira,
também a parcela de um financiamento imobiliário. E aqui eu deixei outras duas despesas que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente, tá? Depois a gente tem aqui as despesas variáveis, são aquelas que também acontecem todos os meses, porém de certa forma a gente tem algum poder sobre elas com o objetivo de tentar reduzir, ou seja, de criar algumas metas de economia dentro do nosso orçamento mensal. Então vejam aqui, por exemplo, pessoal, o que eu estou listando aqui para vocês. Energia elétrica, supermercado, alimentação nos finais de semana, deslocamento e seguro do apartamento. Aqui estão os valores que eu espero gastar nesse mês e aqui eu também tenho uma meta de redução, só para vocês entenderem, né? Valor e meta. Por que eu coloco essa meta, né? Eu estou sempre trabalhando com o objetivo de também reduzir os meus gastos mensais. Então eu tenho um alvo a ser percorrido durante o mês. E por último, nós temos aqui também os gastos diversos. Esses gastos, eles nem sempre acontecem, mas é importante a gente sempre levar em consideração. Então vamos lá, no meu caso aqui, ó, algumas despesas com vestuário, com livros, que isso realmente eu compro todos os meses, cursos online, que eu estou sempre investindo em cursos online todos os meses também. E aí, por último, eu tenho o seguro do meu apartamento. E só para a gente concluir então o raciocínio dessa planilha, somando tudo, a gente teria uma despesa mensal de aproximadamente R$ 4.000. Em relação a uma receita, né, que é o valor que está entrando aqui no nosso bolso, de R$ 4.500. Ou seja, aqui está muito claro para a gente quanto que estaria sobrando para nós todos os meses. E nesse caso aqui estaria sobrando R$ 500. E o que eu poderia fazer com esses R$ 500, né? É aí que eu vou voltar lá para o nosso plano, só que para vocês entenderem o raciocínio, eu vou incluir esses R$ 500 nesses dois boletos aqui. E o que significa isso, né, pessoal? Aqui eu chamo de o seu boleto. Todos os outros boletos você paga para outras empresas ou para outras pessoas, como por exemplo energia elétrica, condomínio, etc. Nesse caso aqui, esse boleto que eu vou estar pagando é o boleto do Paulo, é o investimento que eu vou fazer no meu futuro. E como nesse exemplo hipotético está sobrando para a gente R$ 500 por mês, vamos dividir esse valor nessas duas classes aqui, ó. Vamos considerar, por exemplo, R$ 300 como tesouro direto e R$ 200 em bolsa de valores. Fiquem tranquilos em relação a esses investimentos, porque esse é o assunto da nossa próxima aula também, aqui da Semana do Investidor Confiante, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa planilha, vamos só colocar as informações que nós obtivemos lá do orçamento mensal. Então aqui, nesse caso, custo de vida mensal nós já descobrimos que é R$ 4.000 todos os meses. Quanto que eu consigo nessa situação investir por mês? Pelos nossos cálculos, aproximadamente R$ 500 por mês, tá? E também, pessoal, aqui um outro ponto, caso você já tenha algum dinheiro ou na poupança ou em alguma outra aplicação, esse dinheiro também precisa ser levado em consideração. Então, nesse caso, só para a gente fazer os cálculos aqui, imaginem só que eu tenho aí, neste momento, R$ 10.000 aplicados, por exemplo, na poupança. Só um exemplo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu preciso digitar os 10.000, certo? E aí, o que eu preciso calcular também, pessoal? Eu preciso entender quanto que o meu dinheiro vai render ao longo do tempo. Eu até fiz uma tabela aqui na planilha para vocês entenderem como funciona. É só um exemplo aqui sobre rentabilidade, tá? O que a gente precisa entender é quanto mais rentabilidade nós tivermos sobre o nosso investimento, mais o nosso patrimônio cresce ao longo do tempo e também mais a gente consegue acelerar todo esse processo para poder chegar no nosso objetivo final. E no nosso caso, pessoal, o nosso objetivo final está aqui, né? Eu preciso chegar nos R$ 960.000 para poder atingir a minha meta de um dia poder viver de renda. E é para isso que eu vou investir todos os meses. E como que vai funcionar aqui então a taxa de rentabilidade? Só para vocês terem uma ideia, quem investe o seu dinheiro na poupança hoje precisa digitar aqui, ó, 0% de retorno. Ah, Paulo, mas a poupança não tem uma rentabilidade baixa? Tem! Só que nesses cálculos que eu estou trazendo para vocês, você precisa descontar a inflação. Então, quando você pega a rentabilidade da poupança e subtrai a inflação, hoje está sobrando praticamente zero de retorno para você. Então é isso que você precisa colocar caso você esteja investindo em aplicações como, por exemplo, a poupança. Agora aqui, ó, na sequência, caso você tenha uma carteira conservadora de renda fixa, por exemplo, com títulos públicos, você pode colocar algo próximo de 5% ao ano.
Se você já aprendeu um pouco sobre renda variável e tem uma carteira diversificada entre os dois, para a gente fazer as contas você pode colocar 10% ao ano. E agora, caso você já tenha um conhecimento legal aí sobre investimentos, já tenha feito algum curso ou estudado um pouco sobre tudo isso, você pode então digitar 15% na sua planilha. Então vamos lá. No meu caso, eu vou começar aqui com 15%, que hoje, para vocês terem uma ideia, essa é a minha meta de ter retornos ao longo dos anos sobre o meu capital investido. Então aqui estão os meus parâmetros, pessoal, e o meu objetivo é fazer com que esse patrimônio resultante chegue o mais próximo da minha meta. Só que está faltando uma informação, né, para esse número poder mudar. E qual que é essa informação? No nosso caso, a informação que está faltando aqui é o tempo. É muito importante a gente entender o poder do tempo nos nossos investimentos. Então, nesse caso, vamos colocar aqui uma série de investimentos por um período de 10 anos. Ou seja, nós vamos investir esses R$500 todos os meses por um período de 10 anos. Quanto será que nós vamos acumular de patrimônio nessa rentabilidade de 15% ao ano? Vamos lá. Se eu digitar aqui 10 anos... a gente teria acumulado um patrimônio de R$170 mil. E pô, a gente está muito longe ainda na meta, né? Vamos então aumentar um pouco aqui o tempo. Vamos mudar aqui, pessoal, para 15 anos. Ó, já aumentou um pouquinho, 385 mil. Vamos aumentar para 20 anos, 819, estamos próximo. Vamos para 21, 948, falta mais um pouquinho, 21 anos e meio. Bateu. Na verdade, até passamos um pouco, né? Ou seja, nessa simulação, de acordo com esses parâmetros que eu dei de entrada aqui para vocês, a gente precisaria investir o nosso dinheiro por 21 anos consecutivos, R$500 todos os meses, com 15% ao ano de taxa de retorno, para poder atingir a nossa meta de viver de renda. E nesse momento, você pode estar me perguntando: nossa, Paulo, mas 21 anos para poder atingir esse sonho? Tanto tempo, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, como que eu vou investir o meu dinheiro por um período tão longo assim? E de fato, para alguns isso pode parecer muito tempo e para outros talvez nem tanto. Veja o meu caso, por exemplo. Hoje eu estou com 31 anos de idade e se daqui a 21 anos eu atingisse esse sonho de viver de renda, eu estaria com aproximadamente 53 anos de idade. E teoricamente, atingindo esse objetivo, eu não necessariamente precisaria trabalhar mais, porque o meu próprio patrimônio teria condições de pagar todo o meu custo de vida. Agora vamos comparar isso com o INSS para a gente saber se isso é muito tempo mesmo ou não. Pensa comigo, hoje para eu me aposentar com o INSS, eu precisaria ter 65 anos de idade. Isso pensando hoje, né? Daqui a 10 anos, como será que vai estar a Previdência Social? E o que eu quero dizer com isso? Fazendo esse plano de investimentos, poupando R$500 todos os meses e investindo da forma correta, você vai estar ganhando cerca de 12 anos em relação à aposentadoria pelo INSS. É uma bela vantagem, não é? Mas olha só, não desanima não. Eu vou voltar aqui para minha tela agora para fazer algumas outras simulações e te mostrar que é possível ainda a gente reduzir esse prazo do nosso plano. Vamos lá! E olha só, pessoal, vamos fazer algumas contas aqui na planilha de forma bem simples. Imagina que ao invés de R$500 por mês, você fosse investir R$1.000 todos os meses. A gente colocasse R$1.000, o patrimônio iria aumentar bastante aqui, ó, nos 21 anos. Mas o nosso objetivo é reduzir o tempo, não é? Então vamos ver em quanto tempo a gente precisaria investir esses R$1.000 para poder chegar nos 960 mil. No nosso caso aqui, então, seriam aí aproximadamente 17 anos e meio. Vamos aumentar um pouco mais o tamanho desse aporte mensal. Vamos para R$2.000 por mês. O patrimônio aumentou, vamos reduzir aqui o tempo para 13 anos. Olha só, 13 ainda não dá, vamos colocar 13,5. Então aqui com 13 anos e meio, a gente já atingiria a nossa meta. Vamos aumentar um pouco mais, vamos colocar os 3 mil. Colocando aqui os R$3.000 então, nosso patrimônio aumenta, vamos reduzir o tempo aqui para 11. Olha só, 11 anos. Deixa eu só te mostrar o que aconteceria se você não tivesse se dedicado para aprender a estudar sobre os investimentos daqui para frente. Então vamos reduzir um pouco essa taxa de retorno. Vamos colocar os 10% para vocês verem o que acontece com o patrimônio. Olha só, já cai para R$725 mil. Vamos aqui agora reduzir para 5%.
540 mil. E vamos considerar se você investisse 100% na poupança, o que aconteceria com o seu dinheiro? Nossa rentabilidade real, descontada a inflação, iria cair para 0%. Então a gente teria 406 mil reais. Vejam que você acaba abrindo mão de metade do seu patrimônio se você não aprender a investir. Daí a importância da gente estar sempre aprendendo e estudando sobre os investimentos. E neste momento, pessoal, o que eu quero que fique bem claro para todos vocês é que nesse exercício nós estamos falando sobre ganho de tempo. E ao ganhar tempo, ou seja, atingir a nossa meta de viver de renda mais cedo, naturalmente nós estamos falando de mais ganho de qualidade de vida. E no fim das contas é isso que a gente deseja, não é mesmo? Eu vou deixar essa planilha disponível para vocês aqui no link deste vídeo. Façam o download dela, fiquem à vontade em colocar uma série de simulações de acordo com o seu caso e se quiserem também, compartilhe essa planilha com os seus amigos e quem mais você acha que isso possa interessar. E já que nós estamos falando de taxa de rentabilidade sobre o nosso dinheiro, neste momento você pode estar se perguntando: mas Paulo, ficou claro para mim sobre os custos mensais, também ficou muito claro para mim sobre a importância de eu investir todos os meses, mas e agora essa taxa de rentabilidade de 15%? Como que eu faço para aumentar o retorno sobre o meu dinheiro, se hoje eu invisto na poupança ou em outras aplicações convencionais? Quais são os primeiros passos? Como começar partindo do absoluto zero? E calma lá, que é exatamente este o assunto do nosso próximo episódio da Semana do Investidor Confiante. Esse episódio ele vai para o ar no dia 3 de abril, sábado, às 10 horas da manhã. Então já deixa anotado aí na sua agenda para você não se esquecer. E olha só, algumas pessoas vieram me procurar e me perguntaram, mas e depois? Se eu quiser continuar estudando sobre os investimentos depois que a gente finalizar essa próxima aula de sábado, como eu faço para poder aprender mais sobre cada uma dessas opções disponíveis no mercado financeiro? E o fato é que nós aqui do Seu Tesouro temos uma solução completa para isso. Eu procurei te trazer o máximo de valor possível nesse episódio e também te dar o GPS para você se aproximar cada vez mais do seu grande objetivo. E por mais que eu queira te ensinar tudo isso de uma única só vez, o nosso tempo aqui é limitado. Mais para frente eu vou falar para vocês sobre a nossa mentoria carteira blindada, que vai te ajudar demais neste sentido. E por enquanto, deixe aqui nos comentários desse vídeo qual é a sua maior dúvida em relação tanto ao primeiro quanto ao segundo episódio. E caso você ainda não tenha feito isso, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube, porque toda semana estamos trazendo vídeo novo por aqui. Eu vou encerrar esse episódio com mais um depoimento dos nossos alunos. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final e te vejo sábado no nosso terceiro episódio da Semana do Investidor Confiante. Um abraço a todos e até mais! Boa noite, sou Gabriel Caldeira, tenho 24 anos, sou formado em agronomia e atualmente trabalho com meu pai na empresa de refrigeração, na parte de administração da empresa. Participei da última turma do curso Seu Tesouro e vim falar um pouquinho sobre o curso. Um curso que primeiramente abriu minha mente em relação às finanças, a como poupar, aos investimentos, como fazer, quais os meios que eu posso estar fazendo os investimentos e muitas coisas mais que acrescentaram na minha vida. Eu vou levar esse curso aí pro resto da minha vida, procuro me aperfeiçoar mais, que é uma das coisas que eles pregam ali nesse curso, que é você se aperfeiçoar, buscar mais conhecimento, sempre querer algo mais, né? Então esse curso foi muito importante para mim, porque muitas coisas eu nem sabia que existia, não sabia como colocar em prática, e ali no curso eles me explicaram e ensinaram como deve ser feito, como funciona o mercado, a economia e muitas coisas. Então indico a todos esse curso, vale muito a pena. Valeu, obrigado, tchau, tchau.